Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada nesse mundo que não possas fazer. Me entrego a teus santos pés de lótus, por favor, Senhor. Salva-me. Olá a todos. Hoje é segunda-feira, feriado de 1º de maio. Mas para mim é segunda-feira, dia normal, onde começamos a semana fazendo e trazendo mais uma mensagem, numa sequência das que vieram antes. Tivemos a meditação, parte 1, que falamos sobre a experiência de se concentrar, a experiência de se voltar para dentro como uma das partes mais importantes da meditação. A segunda parte é a parte que olhamos para o lado de fora, é a parte em que começamos a olhar para esse mundo sem perder o foco. O que significa isso? A meditação, ela é uma forma de meditação em que você consegue se manter junto, se manter conectado a essa energia dentro, a esse poder dentro. Deus é a energia, Deus é a vida, não a vida física, mas a vida que está dentro do corpo, fazendo com que essa vida física exista, se mantenha. Esta energia que está dentro deste corpo, que é sua verdadeira natureza, ela é parte da onipresença de Deus. E na onipresença de Deus existe o todo. A palavra onipresença é uma palavra racional, uma palavra nossa, é uma palavra feita pelos seres humanos, sejam eles profetas, mestres ou simples seres humanos, para poder entender que Deus está em todo lugar, para poder entender que esse poder está em todo lugar, para poder entender que esse poder é inteligente em cada partícula que existe. Por isso, no ditado popular diz: Deus está vendo. Nada pode ser escondido desse poder, nada pode ser escondido de Deus. Todas essas formas de explicação do que Deus é, como Ele age, ou racionalmente como poderíamos explicar isso, é só para que a gente pudesse ter confiança de que esse todo, essa energia, esse poder que criou toda essa obra-prima seja tão inteligente, tão poderoso e tão presente nela, que o resultado que somos nós dessa criação pudéssemos ter fé, pudéssemos ter confiança nesse poder. Você não só pode experimentar esse poder dentro de você através da meditação focada, através da meditação concentrada, mas também do lado de fora. Ou seja, você está, por exemplo, num passeio. Você está numa montanha, você está numa praia, você está numa fazenda, ou mesmo caminhando numa cidade turística. Uma cidade que você sempre quis conhecer. E você está aí nessa cidade caminhando, e nesse momento você tem um sentimento. Uau! Esse poder criou tudo isso. Mas quando você medita, você está nesses mesmos lugares, nessa mesma situação, mas é diferente, porque nesse lugar você tem como estar na presença, porque na verdade você sempre esteve na presença,
mas você tem a ferramenta, você tem o acesso para estar nesse momento na presença de seu Criador, para estar nesse momento desfrutando desse poder interno, enquanto vive essa experiência de praia, montanha, fazenda, cidade turística. Por quê? Porque existe uma coisa que, vamos dar um exemplo, de Jesus. Tem uma coisa que ele disse. Ele dizia assim: eu e o Pai somos um. Mas ele disse uma outra coisa, que esse é o segredo. Que ele disse: e eu lhes dei a experiência, e eu lhes dei o Espírito Santo, eu lhes dei o acesso à luz, eu lhes dei esse conhecimento, esse batismo, eu lhes dei esse novo nascimento, para que eles estejam como eu estou, um com o Pai, eles também estejam. Esse é o segredo. Aquilo que ele deu, o que dá a experiência de ser um, você ter acesso também. E se você tem acesso, se você tem a experiência de estar junto com ele, acompanhando a vida, por que não fazer isso? E é exatamente por isso que você pode e deve meditar durante todo o tempo. Meditação não é uma coisa restrita àquele momento que você fecha seus olhos no canto do seu quarto, ou no templo, ou onde quer que seja. Mas quando você está trabalhando, quando você está fazendo suas atividades diárias, desde cuidando de seu asseio, desde cuidando do asseio de tua casa, desde cuidando do trajeto para onde quer que você esteja indo, ou lazer, ou trabalho, e nesse momento você continua a experiência, porque você não deixa de viver, você não deixa de respirar, você não deixa de existir. Deus não te abandona nesse momento e só está contigo no templo. Não. Deus não te abandona em todos os momentos e você fica sozinho até o momento da oração. Não. Ele é a vida e você vive. E porque você vive, Ele está contigo e você está com Ele todo o tempo. E se essa experiência existe, se você está com Ele todo o tempo e de alguma forma esse amor por Ele existe, de alguma forma essa sede de amar, de alguma forma essa experiência de gratidão existe, por ter sido criado, por estar aqui fazendo parte dessa obra-prima, você vai querer estar com Ele. Ele está com você. De fato, você está com Ele porque você vive e Ele é a vida. Mas eu falo em termos de parceria. Eu falo em termos de, eu também quero te sentir todo o tempo. Eu também quero viver essa experiência 24 horas. Eu não quero só, o que já é muito, sentar-se e meditar. Mas eu quero ter essa experiência no meu dia a dia, eu quero ter essa experiência enquanto eu estiver vivo neste mundo, dentro deste corpo, vivendo essa experiência, onde eu posso tudo e não devo muitas coisas, mas onde eu posso tudo. E aí, onde eu posso tudo, eu quero estar contigo. Eu sei que estás comigo. Eu preciso estar contigo. E essa é a forma de meditar. Eu estando contigo o tempo todo. Essas foram as duas formas.
de meditação. A terceira forma de meditar, depois eu vou explicar mais cientificamente o que significa isso, mas a terceira forma de meditar, para simplificar, para criar uma metáfora sobre essa forma de meditação, foi dito que ela é sobre compaixão e sobre bondade. A característica de compaixão e bondade significa que você perdoa, você tem compaixão. Sabe, você olha as criaturas, você olha esse mundo e você vê tantas pessoas que não têm essa experiência, tantas pessoas que não sabem o que elas são, e exatamente por não saberem que existe um poder onipresente, onisciente, onipotente, exatamente por não saberem que elas são uma obra-prima, que elas são fruto de uma criação, que elas fazem parte de um projeto criador, onde só existe perfeição, onde só existe sincronicidade, onde existem leis perfeitas, como ação e reação, como os orientais chamam de lei do karma. Hoje é bem conhecida essa lei, né? Pelo menos o nome dessa lei, não o que significa. E esse poder existe, essa força existe, essas energias todas, porque tudo é energia. E desde a energia que é chamada de um nada, ou vácuo, ou Deus, são nomes diferentes para a mesma coisa, ou tal, são nomes diferentes para a mesma coisa. Mas esse poder, essa luz que está por trás de tudo, ela está por trás de todas as coisas. E para que exista uma sincronicidade, ou seja, para que nenhuma partícula se choque com a outra, em suas funções nesse mundo e em suas reações nesse mundo, sabe, em sua ordem de ação e reação no universo, para que tudo aconteça de forma sincrônica, para que tudo esteja perfeito. É tamanha perfeição por trás, tamanho cuidado por trás. Todas essas leis foram criadas por Deus, não foram leis do acaso, entende? São leis criadas por Ele. E nessas leis criadas por Ele, foi ensinado por esse mestre, foi ensinado pelos mestres, pelos profetas, que Deus é amoroso. Até então, a única coisa que tínhamos eram algumas palavras que Deus existia, que existia um lugar que era o paraíso, outro que era o inferno. Isso é metáfora disso, não existe. São estados. E o que existe de conhecido da ciência, que tudo é energia. E até então a luz, até então a energia para nós era uma ficção, era algo assim tipo, Deus não existe. Por que que Deus não existe? Porque se Ele existisse, não haveria o que consideramos, né? Estou falando uma metáfora ridícula, tá? Mas é assim que muita parte da ciência entende. Deus não existe porque a maldade está aí. Sabe, ver a criação como coisa boa e coisa ruim. Ver a criação como alto e baixo. Sabe, analisar a criação com parâmetros, com perspectivas baseadas no nosso entendimento, na nossa percepção de vida. Que não teve nessa percepção auxílio real de referência. O que é auxílio real de referência? Quem está te dando? Quem te deu? Quem te ensinou? Quem te deu essas informações? Onde você aprendeu isso? Quem foram as referências usadas para compor tua identidade, para que você tivesse essa perspectiva de mundo? Essa perspectiva de que a energia é um acaso, é fruto de um acaso. Essa perspectiva de que no nada não havia nada. De que o vácuo total, o vácuo criador, né?
de que o vácuo, o ambiente acástico, que esse local, tão cantado em algumas escrituras e por alguns cientistas, antes da primeira partícula, antes da criação do mundo, havia o vácuo, havia o nada. De onde saiu essa ideia? Quem são as experiências? As pessoas que realmente tiveram experiência. São as pessoas que realmente viram Deus. São as pessoas que realmente viram a luz. São as pessoas que realmente... Só o Mestre pode resolver esse mistério para cada um de nós. E quando ele resolve esse mistério, ele faz duas coisas. Ele dá a experiência e ele dá a mensagem. Todos os profetas do Velho Testamento, todos os profetas, os mestres das velhas escrituras, todos eles falaram nesse poder superior. Todos eles falaram há milhares de anos o que a ciência hoje sequer raciocina sobre a criação do mundo. Sabe, eles não conseguem conceber a criação como algo perfeito, obra-prima. Mas uma coisa que foi acontecendo. E por ser uma coisa que foi acontecendo, eles não conseguem ter uma relação com Deus que a gente poderia chamar de uma relação pessoal, que eles poderiam chamar de uma relação de pai e filho, porque essa é a mensagem: Deus é pai. E se você pede para o seu pai algo bom, se você pede para o seu pai físico algo bom, e ele realmente é um pai de amor, ele não vai te dar outra coisa. Ele vai te dar o que você está pedindo, porque ele te ama. Essa é a mensagem do Mestre. Isso não é uma teoria criada por alguém. Não. O que a gente precisa entender nesse mundo, de fato, o que a gente precisa entender nesse mundo, é que se você tiver que usar alguma coisa como referência, se você tiver que usar alguém como referência para um entendimento seu, para partir para o seu raciocínio sobre como as coisas são, procure a melhor referência que existe. E na Terra, na história da humanidade, a melhor referência que existe, uma delas está ao nosso alcance, Jesus. Uma delas está ao nosso alcance, a Bíblia, o Novo e Velho Testamento. Para falar na religião judaico-cristã. E é nessa que vivemos, através dessa que aprendemos as coisas, pelo menos a maior parte das pessoas que a gente convive. E alguns cientistas, eles chegam a ponto de não aceitar a explicação, a mensagem de um mestre. Eles se consideram não referenciados por eles. Eles não aceitam esse entendimento que Jesus falou em suas mensagens, em suas pregações. Eles não aceitam. Por quê? Porque seria uma forma de entender a criação sobre o prisma de uma pessoa que poderia não saber de nada. Tanto ele foi não reconhecido, como foi crucificado. E uma boa parte prefere assim: eu quero entender por mim mesmo. Gente, se você tivesse que criar tecnologia para fabricar um celular por tua própria conta, porque você não quer ir numa loja comprar, não vou comprar um celular, eu vou fabricar o meu. Você entende a maluquice? Eu não vou construir uma ponte aqui chamando o engenheiro, não. Eu mesmo vou descobrir como é que ele fez. Como é que ele fez? Não. Como é que seria possível fazer uma ponte a partir do que eu entendo, do meu raciocínio, e eu mesmo vou criar uma ponte. E eu sei que muita gente tem essa postura perante a vida.
Não me interessa ouvir ninguém, não me interessa a mensagem dos mestres, porque eles são religiosos, como se religião fosse uma coisa negativa. E muitos poderes consideram negativo aquilo que não lhes dão poder. Se você fala alguma coisa e você não é reconhecido como crível, você tenta derrubar. É como sabe, tudo é um padrão, né? Você vive nesse mundo e você de repente encontra alguém que estudou mais que você, é melhor que você nas atividades, na forma que aprendeu e desenvolve aquela qualidade. Você olha isso e se você é aquela pessoa que tem baixa autoestima e você não sabe o que é a importância de um ser humano e você vive no comparativo, aí muitas vezes você faz assim, você tenta diminuir a pessoa. Entende? Para você se sentir melhor. Da mesma forma, os religiosos tentam diminuir os cientistas. O cientista tenta diminuir a mensagem de Jesus ou dos profetas, para se sentirem importantes, para se sentirem melhor. Quando, na verdade, toda a mensagem de um mestre e toda a mensagem que é a ciência é que existe luz, existe uma energia onipresente, onisciente, onipotente, que Jesus já a conhecia há 2000 anos atrás. E ele chamou de luz. E também porque energia é luz, e ele a chamou também de Pai. Por quê? Porque foi a energia geradora de todo o universo. E claramente foi explicado pelos profetas, claramente. Você foi feito dos elementos desse mundo e a vida está em você. Numa explicação metafórica, Deus criou o homem do barro, dos elementos desse mundo. Deus criou o homem do barro e soprou sobre ele o Espírito, porque Deus é Espírito, Deus é luz. E Deus soprou sobre ele a luz, soprou sobre ele a vida, soprou sobre ele aquela parte que não é mutável. Então o ser humano é composto de duas partes, e o entendimento entre as duas do ser humano, que é o plano mental. O ser humano é composto pelo plano físico, que é o plano material, que são as formas, o barro, que é mutável porque está em constante transformação. Ele volta aos elementos depois de 100 anos, 120 anos. E a parte interna, que foi soprada, que foi colocada, que na verdade é uma metáfora. O corpo, a criação, é a manifestação dele. E a manifestação dele é mutável. Mas ele é a manifestação, ele é o movimento, ele é o por trás da criação, que é a vida, que é a onipresença, a onipotência e a onisciência. E aí é imortal. A energia é imortal, a criação dela é mutável. Entende? Muda. O Criador não muda. O Criador permanece em essência por trás da sua criação. A sua criação é uma ilusão. E quando você se senta para meditar, é isso que você busca. Entende? A experiência do imutável. A experiência do eterno em você, a experiência da luz em você, a experiência do Espírito Santo, a experiência da alma, do Espírito, que é imortal. E quando você está sentindo isso em meditação plena, e você abre seus olhos, você vai olhar do lado de fora e vai fazer o quê? Vai querer experimentar isso do lado de fora, você não vai querer se desligar, você não vai querer levantar e ir para o teu trabalho e falar, bom, eu teve a experiência interna
de Deus, bela, maravilhosa, quando eu estava no meu quarto. Agora acabou, vou para o trabalho, vou enfrentar a realidade, o mundo me chama, e aí você sai e vai trabalhar, ou fazer as coisas que você tem que fazer, como cuidar da tua casa, cuidar do teu, sei lá, depende se você é político, cuidar do teu país, ou da tua cidade, ou do teu condomínio. E nessa hora você não vai experimentar isso. Nessa hora você não é mais o filho de Deus. Nessa hora você não é mais o que você é. Nessa hora você não vai sentir mais essa beleza, essa paz interior. Não, está aí para você. A vida está aí para você. Estou controlando as horas, porque o relógio estou usando do laptop, ele é bem pequenininho. Gente, quando você tem essa experiência gratificante da espiritualidade, a vida é um constante aprendizado. Eu falei que eu vou explicar isso cientificamente antes de fazer um pouco de meditação, né? Se você olha para essa vida, toda ela é um crescimento. Toda ela, eu estou falando da sua vida, como exemplo, tua vida. Tudo é assim, eu estou falando de você. Você nasce nesse mundo e todo o tempo, sem exceção, todo o tempo, você está crescendo. Todo o tempo você está evoluindo. Todo o tempo você está aprendendo. Toda a tua vida, você está absorvendo conhecimento. Absorvendo conhecimento. Entenda bem isso. Você é uma fonte de entendimento, você é uma fonte de conhecimento, você é uma fonte de sabedoria, você é uma fonte ambulante de dádivas, de talentos maravilhosos. E aí começa a terceira forma de meditação, essa explicação. O que você vai fazer com tudo o que você se tornou até agora e com tudo que você ainda vai se tornar. Na tua vida, o que você vai fazer com isso? Porque imagina o seguinte, você tem um talento físico para pintura, o que você vai fazer? Usar isso como profissão, usar isso para a sua sobrevivência. Você tem um talento para construção, você tem um talento para projetos civis, da área civil, que seria, por exemplo, construção de residência, de o que quer que seja, engenharia civil. Esse é um talento. O que você vai fazer com esse talento? Você vai usar esse talento, ok? Mas você está aprendendo, você vai usar. Vai usar como profissão, vai usar como propósito de vida, missão de vida. E essa missão de vida tem a ver com doação, tem a ver com dar-se de si mesmo, dar seus talentos, oferecer o que você se tornou e o que você é. Claro que você vai receber por isso, claro, ou não, que você vai receber por isso. Às vezes seu talento é música, você vai tocar música, mas você vai viver da música também. Já que você vai ter um talento e está colocando esse talento, nada mais justo que ser remunerado por ele. E você tem outro talento, que é cozinhar. E esse talento de transmutar, esse talento de como é que chama? Quando você pega uma coisa e transmuta ela, um pepino para um prato maravilhoso, uma batata para um purê, entende? Você vai pegar e trabalhar como chefe de cozinha, como cozinheiro, por exemplo.
E você vai pegar aquele alimento, e tem gente que olha e fala assim, eu não sei cozinhar. E tem gente que cozinha maravilhosamente bem. É um talento, entende isso que é talento? Ah, eu não tenho talento para nada. Como que não tem talento para nada? Se você existe nesse mundo e tem aí idade X vivendo até hoje. Você tem um talento fantástico, para quê? Para sobreviver. Você tem um talento fantástico para quê? Para cuidar das pessoas. Você tem um talento como filho, você tem um talento como irmão, você tem um talento como pai, como mãe. Você tem um talento como professor, você tem um talento por causa da didática. Você tem um talento de dirigir, você tem um que se torna motorista, você tem um talento de dirigir tão específico que você pode pilotar um avião, um helicóptero, você pode dirigir o piloto, não sei como que é, um navio, comandar, sei lá como é que chama isso. Mas de qualquer forma, seu talento é usado e foi usado e continua sendo usado nesse mundo para a tua sobrevivência e para você transmitir isso. Isso também é meditação. Quando você tem esse poder dentro, os religiosos chamam isso de evangelizar, não sei se essa palavra é correta, que é quando você pega isso e vai contar para as pessoas, tipo, você aprendeu, você recebeu os dons de Deus, então você tem que transmitir. Você tem talentos nesse mundo, multiplica os talentos. Então, não é só o aprendizado, mas a contribuição. E quando eu digo contribuir com o que você aprendeu, com os talentos, eu não estou falando só talentos técnicos. Eu estou falando também da vida, da experiência de vida, do que você pode doar de si mesmo como vida. E uma coisa que a gente precisa entender nesse mundo. Todo este universo, todo este mundo é energia pura. E a energia, ela circula. A energia, você tem níveis e níveis e níveis incontáveis de funções da energia. Porque a sincronicidade do universo é perfeita e controlada por esse poder, por essa onipresença. E se é assim, imagina da matéria densa até a luz pura, quantos níveis de manifestação e de propósitos e funções existem? Se você entende o que eu estou falando. Como se fosse uma grande hierarquia divina. E se você olha tudo isso, você também vai entender, você já deve ter ouvido falar, fulano tem uma boa vibra. O que significa isso? Fulano é uma palavra estranha. Tal pessoa tem uma vibração boa. Quando eu chego na presença daquela pessoa, eu me sinto bem. Você já ouviu falar isso? Ok. Tal pessoa tem uma vibração negativa. Quando eu chego perto daquela pessoa, ela está sempre mal-humorada, ela está sempre sofredora, em depressão, sabe? A vida dela é completamente para baixo. E quando eu me sento, quando eu fico perto dela, quando estou na presença dela, parece que eu absorvo um pouco daquela negatividade. Você já ouviu falar isso? Isso não é uma brincadeira. Talvez você tenha ouvido falar de pessoas que fazem curas à distância, usando técnicas diferentes, ferramentas diferentes. Hoje não é caso para isso. É só com entendimento. E o que significa isso? Significa que você, para fazer uma atividade de cura, você tem, eu não estou falando de uma atividade cirúrgica de cura, tá? Eu estou falando da alternativa, da medicina alternativa, estou falando de linguagem prânica, o reiki, o nome que você queira dar.
entendeu? Abençoar, ou imposição de mãos, o passe, o nome que você queira dar. Significa tudo a mesma coisa. Que você vai fazer alguma coisa usando a tua oração ou usando o teu poder de emissão de energia, a tua capacidade ou talento de fazer isso, ou seus pensamentos positivamente, para influenciar outra criatura. E a gente faz isso todo o tempo. A gente é influenciado e influencia todas as formas, usando intenções. E quando você tem uma intenção, as energias, porque tudo é energia, as energias sutis, movimentadas com essa intenção, fazem seu papel, porque elas são uma grande rede em todo o universo, uma coisa só. Então, o tempo todo estamos sofrendo consequências de negatividades ou positividade, de intenções de criaturas em nossa direção, em nosso ambiente. E nós fazemos o contrário, nós fazemos o oposto. Nós também queremos bem a pessoas, queremos bem as formas, a natureza, também queremos bem a Deus. E às vezes temos raiva e queremos vingança, queremos destruir, estragar. Você entende? Também temos intenções negativas. E essas intenções também movimentam as energias sutis. Então, baseado nisso, baseado em que você interfere, consciente ou inconscientemente, na natureza, com tuas energias positivas ou negativas, com tuas intenções positivas ou negativas, com tua contribuição positiva ou negativa para esse universo, essas pessoas que convivem contigo, esses seres, essas criaturas, sejam elas que tipo for, animadas ou inanimadas. Eu estou falando sério, gente. A terceira forma de meditar é fazer essa alquimia interna, onde você começa a mudar, começa a evoluir, começa a desejar coisas boas e entende que não pode desejar coisas ruins. E aí você vai fazer o quê? Você vai, uma vez que tem a experiência de meditar, usar a meditação, porque te mantém no aqui e agora, te mantém alerta, te mantém claro, te mantém consciente e evolui você. Faz parte dessa meditação você melhorar a si mesmo e ao ambiente. Quando eu falo ambiente, eu não estou falando só sua casa. Parece que hoje mesmo eu vi em algum lugar aí, que parece que à tarde ia ter umas pessoas que iam se concentrar e meditar e mandar, fazer orações e mandar vibrações para tentar equilibrar a quantidade de energia negativa que esta época, esta fase, esta Kali Yuga, esta era das trevas ou esta era apocalíptica que estamos vivendo, desequilibrou. No universo todo físico que conhecemos, nesse mundo físico que conhecemos, nessa Terra, parece que a energia negativa está desequilibrada, está para mais do que a positiva. Então, nós estamos sofrendo consequências disso, porque você liga um meio de comunicação, você liga um rádio, uma TV, você liga uma internet para saber alguma notícia, e é só coisa ruim, em todos os sentidos. Sabe, está desequilibrado. Então, o que você tem que fazer? Você não tem que fazer, mas você pode. Quer fazer a tua parte? Quer contribuir? Então, se você tem que contribuir de alguma forma, faça alguma coisa boa.
Sabe, seja essa luz para o mundo. Seja essa pequena contribuição. Quando eu falo luz para o mundo, eu não estou querendo que você faça comparação com nada de profetas, não. Porque eles pediram isso para você. Sabe, ele disse, gente, vocês vão caminhar por esse mundo. Vocês são uma vela para esse mundo. Vocês são uma luz para esse mundo. Não se deve pegar essa luz e colocar no lugar onde o mundo não se beneficie dela. Mas você tem que pegar essa luz e colocá-la para que as pessoas se conduzam por ela. E ele falava isso para os discípulos dele que tinham recebido uma experiência que podiam ajudar, podiam contribuir positivamente. Eles eram a luz do mundo. E se essas pessoas quiserem se assumir como que elas verdadeiramente são, que elas não se coloquem escondidas, que elas se coloquem à vista, que elas possam ser esse farol, que elas possam iluminar, cada uma com seus talentos, cada uma com suas capacidades físicas, mentais, espirituais, de poder contribuir. Então, gente, meditação não é só sentar-se, não é só ir para um lugar isolado e entre você e Deus, mas também abrir seus olhos, ir para o mundo e participar da vida, participar da criação. Não é ir para uma montanha. Você pode ir, mas você também tem que viver nesse mundo. Ah, mas eu tenho que viver nesse mundo. Gente, você escolhe o que você quiser, você toma a decisão que você quiser nesse mundo. Mas você está aqui por 100 anos. Ok? Você faz o que você quiser com esse tempo que você vai estar aqui. Enfia a cabeça na terra como um avestruz, achando que porque está com a cabeça embaixo da terra, o carro não vai atropelar, o predador não vai comê-la porque está escondida. Não adianta fingir, sabe? Não adianta se esconder, não tem como isso. Não existe essa coisa. Você está nesse mundo, você vive essa vida física que se transforma e está sujeita a ação e reação, como tudo. Então enfrenta, sabe? Não seja uma galinha, desculpa, não estou falando mal da galinha, é um termo. Não seja uma galinha medrosa que foge, entendeu? Olha para a sua vida, vá fazer suas coisas, tome suas decisões, corra atrás de seus sonhos. Seus sonhos podem ser pequenos sonhos, corra atrás deles. Seus sonhos podem ser grandes sonhos, corra atrás deles, mas em nenhum deles deixe de estar com Deus. Entende? Em nenhum desses projetos, nenhuma dessas atividades nesse mundo, deixe de viver, deixe de sentir a vida. Então contribua. Existe uma pessoa chamada Abraham Maslow, que ele cunhou um nome para uma coisa que ele começou a observar e começou a escrever sobre, que eram necessidades que o ser humano tinha. E ele foi descobrindo que todo ser humano tem as mesmas necessidades, que o ser humano, ele nasce nesse mundo com 6 necessidades. E é assim, se fosse Jesus falando sobre isso, as necessidades, ele falaria bem, sim. Deus criou as necessidades. Porque são essas necessidades que lhe fazem viver bem nesse mundo. Para que esse corpo seja capaz de viver nesse mundo, seja capaz de existir nesse mundo perfeitamente. Ele colocou dentro dele necessidades. Ele colocou programas que fazem com que esse corpo viva bem, se a gente não atrapalhar, se a gente entender a mensagem desse corpo e correr para o sucesso.
desse empreendimento, dessa jornada que é a existência. E ele colocou não só 6 necessidades, ele colocou um monte de coisas. Tudo isso são coisas que fazem parte do curso que eu dou. Eu não estou fazendo propaganda nesse momento do curso, ok? Eu só estou falando para vocês que eu entendo disso. E muito bem. E imagine só, você tem dessas 6 necessidades, só para vocês brincarem um pouquinho, dessas 6 necessidades, você tem a primeira, que é ir atrás de sua sobrevivência. Porque se essa necessidade o Criador não colocasse dentro de você, é uma necessidade, é uma coisa que te impulsiona de dentro para fora. Sabe, você diz, eu preciso. Por quê? Porque você não pode ficar ao tempo que você vai morrer. Você não pode ficar à mercê dos elementos que você vai morrer. A chuva, os trovões, o calor excessivo, o frio, fazem parte da obra-prima desse mundo para você ter uma aventura. Mas essas coisas podem te matar. Então o que você precisa fazer? Você precisa ter um abrigo, uma caverna, um lugar para você se esconder. Você vai para uma terra onde não tem aquilo, ou fica fazendo migração. Saia de um lugar e vai para o outro. Se lá está frio, se não vai frio, vai para um lugar quente. Está quente demais, vai para um lugar frio. Vai procurar seus lugares interessantes para que você sobreviva. Então isso é uma necessidade humana posta por Deus, não é um instinto. Algumas pessoas chamam de instintos. Programas internos que o Criador fez para que você viva nesse mundo. E aí você tem a necessidade de sobrevivência, a necessidade de certeza nesse mundo, que é a certeza de ter um prato de comida, que é a certeza de ter um abrigo, que são as necessidades básicas. Aí você tem a segunda, eu vou falar rapidinho. Aí você tem a segunda, que é a de relaxar, descansar da luta pela sobrevivência. E daí existe a necessidade que te impulsiona, posta por Deus, que te impulsiona, não foi posta por Abraham Maslow, posta por Deus. Abraham Maslow descobriu que elas existiam. Para que você faça o quê? Para que você saia do seu sofá, saia da sua cama, saia da sua caverna, que você lutou para garantir sua sobrevivência, sua certeza, você sai e vá olhar a natureza, a beleza que ele fez. Então é uma necessidade você relaxar, descansar. Sabe, não é uma coisa que, eu estou cansado. Não é porque você está cansado. Cansaço é um programa, assim como vitalidade é um programa de te fazer correr e descansar, porque o corpo é feito dos elementos desse mundo. Tem músculos que você cansa eles, ok? Você estressa eles. Então você tem a necessidade de incerteza, a necessidade de lazer, a necessidade de olhar a natureza, ir para a praia, entendeu? A necessidade de turismo, a necessidade de descansar, de assistir uma série. Essa necessidade também precisa ser satisfeita, porque ela está dentro de você, posta pelo Criador. Outra necessidade que você tem é a necessidade de significado. Você não pode existir nesse mundo sem significar nada para si mesmo. Você olha e fala, para que serve essa vida? Eu sirvo para quê? Eu sou o quê? Eu sou um homem ou uma galinha? Eu sou, coitada da galinha, estou dando 2 vezes de exemplo hoje. Eu sou um homem ou sei lá o quê? Entendeu? O que eu fiz nesse mundo? Por quê? Porque você precisa fazer algo, nem que seja ajudar teu pai, nem que seja respeitar tua mãe, nem que seja respeitar teu irmão. Você tem que ter algum significado nessa vida, um propósito, uma missão, alguma coisa que você faça, que te faça, essa é a palavra, se sentir útil para você mesmo e para o mundo que você faz parte. Então você tem que significar algo para você mesmo, para alguém. Isso é uma necessidade posta por Deus, você precisa disso. Muita gente não tem nada, então cria um cachorrinho, entendeu? Cria um gato, porque você vai se sentir útil. Entende isso? Vai satisfazer essa necessidade. A outra necessidade é a necessidade de conexão. Deus pôs isso em você. Por quê? Porque senão você vai ficar parado na tua casa, velho. E aí o que acontece? Você não vai
Sabe, esse mundo não vai ter mais de um ser humano, porque você não vai ter vontade de conectar-se com nada. E essa necessidade de conexão, também conhecida como amor, essa necessidade de amar, essa necessidade de... ela é extravasada quando você encontra outro ser. E quando você encontra outro ser, você abraça esse ser com amor. E você se apaixona. E você se relaciona. Você se relaciona de todas as formas. Você se relaciona em grupos, você se relaciona com uma pessoa. E aí, você se relacionando com essa pessoa, você faz conexão com ela, você faz sexo com ela. E você produz um filho. E é essa conexão, é essa, essa necessidade que o Criador pôs dentro de você, que faz com que a perpetuação da espécie continue. Assim é com toda a criação. Senão não vão continuar existindo os filhos. Os filhos nascem da necessidade colocada pelo Criador, não é instinto, é a necessidade colocada pelo Criador para a procriação. Ok? Fora isso, você tem outra necessidade, que é a necessidade de aprender. Eu falei que a gente nasce e até a gente morrer a gente está aprendendo. Sabe, aquilo que não... Você tem que crescer, você vai e acontece, você aprende. Você evolui, goste ou não. Por bem ou por mal. Lembra que os nossos avós falavam pra gente, o pai falava assim, se você não aprender, a vida vai te ensinar. É óbvio, é isso. E assim, a gente cresce e evolui nesse mundo. Porque aquele que não evolui, aquele que não cresce, morre. Entende? Aprendizado, crescimento é vida. Por isso essa necessidade. A gente não pode andar nesse mundo como mortos-vivos. Nós temos que estar realmente participando da vida. E esse crescimento, esse algo faz parte de uma necessidade que o Criador pôs dentro. E também ele pôs outra, que é o que nós estamos falando, né? Nós estamos na fase, fora todas que fazemos, de crescimento, de aprendizado. As lives servem para isso. E também para nos ensinar a contribuir. Sabe, essa necessidade de você dar o que você aprendeu. Você não vai guardar para você, você dá o que você aprendeu. O que você conseguiu, você ajuda outras pessoas. Essa é uma das formas internas, falando de meditação, uma das formas internas que o Criador colocou dentro, ele colocou vários programas internos que nós precisamos conhecer para viver nesse mundo. Porque muitas vezes nós estamos vivendo nesse mundo e uma dessas necessidades naturais que Deus pôs dentro da gente está nos obrigando a ter um sentimento, porque nós não a estamos satisfazendo. E nós achamos que isso somos nós. Eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha esse comportamento, eu preciso mudar. Não! Nós precisamos entender que isso é um programa perfeito interno. São necessidades postas pelo Criador. São programas internos, que é para que este corpo viva nesse mundo, ele tem que ser empurrado de dentro para fora, porque ele bicho é preguiçoso. Estou exagerando, tá? Mas é assim. O ser humano só age por interesse ou por impulsos internos. Quando você tem interesse em alguma coisa, você levanta e vai atrás, né? Se você não tem interesse em nada, você fala, não, você senta e fica por aí mesmo. Assim é o ser humano, entendeu? Sempre cansados, nunca cheio de energia. Aí você olha uma criança e fala, nossa, a criança tem tanta energia. Aí você vê um velho e você fala, nossa, o bicho já cansou. Entende isso? Porque é falta de entendimento. Não existe tempo de acabar a energia. Tanto é que a gente vai aprender isso também, não hoje, mas num outro dia, a gente vai aprender sobre isso. Este corpo tem dentro dele, ele é como se fosse uma grande bateria. E nós precisamos carregar essa bateria. Entende? Nós precisamos carregar essa bateria.
E se a gente carregar essa bateria, nós vamos nos sentir como aquela criança com 100 anos de idade. Como que carrega essa bateria? Tem um monte. Eu vou falar sobre isso. Não hoje que não dá mais, né? Hoje eu quis explicar que uma das formas de meditar é, consequentemente, você transmitir isso. Você não guardar para você. Gente, eu acho que amanhã dá para a gente falar sobre isso, sobre recarregar as baterias. Manter a vitalidade. Acho que é um bom tema para amanhã. Ok? Mas hoje, eu queria dizer para vocês isso. Este corpo, ele é perfeito. Ele não é perfeito porque alguém disse que ele é perfeito. Você vai comprovar isso através da religião ou da ciência. Não importa. Quando eu falo religião, gente, eu estou falando de seguir a mensagem de um mestre. Nesse sentido. Não estou falando dos dogmas, aquilo é outra história. Queria participar de uma organização religiosa. Aquilo é outra coisa. Estou falando como religião. Religião é uma experiência interna. De religar. Sabe? De voltar para casa. Como o yoga é uma experiência de unir o homem a Deus, tá? O mutável ao imutável, o mortal ao imortal. Você sabia que você é imortal? Não sabia? Aprenda. Fique comigo que você vai entender isso. Você é imortal. Você não tem que se tornar imortal. Você é imortal. E se você tem que se tornar imortal, é na tua cabeça. Sabe? De você ser o mortal que você acredita que é, para o imortal que você tem que acreditar que é. Porque é mental. Porque o fato não tem nada a ver com isso aqui. Uma coisa é o fato. O fato é, você é imortal. Você é perfeito. Isso é fato. Que você tem um corpo de matéria desse mundo, que é feito do barro, vai? E que você tem energia, Espírito Santo e luz dentro, isso é fato. Comprovado pelos mestres e pela ciência. Eu não estou discutindo isso. Isso é fato. Isso não é credo, não é acreditar, isso é fato. O mundo é composto de energia e matéria. Criador e criação. Luz e forma. Ok, gente? Isso é fato. Que essa energia é perfeita, isso é fato. Que essa energia faz uma sincronicidade no universo, está aí para você observar, gente. Nós somos o resultado dela. E está aí para você observar, não precisa ser muito estudioso para isso não, só olhar. Tá? Só olha para você mesmo. E acabou. Isso é fato, gente. Isso é fato. O que não é fato? Fé. Entendeu? Você acredita ou não. Isso independe do fato. Porque o fato é fato. E no fato, você pode não acreditar no fato. Entendeu? Você pode estar olhando as coisas e falar, não acredito, é assim que a gente é. Não acredito. Ah, não, eu não acredito nisso. O fato e a fé. Entendeu? E você acreditar que você é mortal, que você vai morrer, que você vai sofrer, que não sei o quê, é tua perspectiva de mundo, é o que você acredita, baseado no que você aprendeu, entenda isso. Não é o fato. E acreditar no fato é acreditar no fato. O fato vai continuar sendo fato. Você acredita ou não. Então você precisa acreditar. Você precisa se tornar imortal. Não porque você não é imortal, mas porque você precisa ser o que você é. Você precisa assumir sua identidade verdadeira. Você precisa acordar para o fato. E o fato é onipresença, onisciência, onipotência. Se você é filho de Deus, se você é filho do Criador, e a mensagem é, esse Criador está pedindo para você, peça e eu te darei. Meu, o que você quer mais? O que você quer mais? Entende? Vamos desfrutar, vamos acordar. Foi tudo criado para a gente.
Sabe, tem tanta gente fazendo tanta coisa, a gente vê tantas obras. Não importa que obra você vai fazer, o que você vai fazer, faça, seja, atue. Porque a obra-prima não é aquele que fez maior, melhor na nossa avaliação. A obra-prima é a obra-prima. É aquela que foi feita. Ponto final. Nós somos uma obra-prima. Nós somos perfeitos porque somos uma obra-prima, ponto final. Agora, conhecer-se a si mesmo faz com que você descubra que o que você é, você pode passar a ser. Você pode se tornar o que você é. Você é, mas você não é. Você é, mas não está sendo. Você é a luz, mas está sendo o corpo. Você é o Espírito Santo, Deus é Espírito, né? Você é energia, você é imortal, mas está sendo mortal. Porque você deixou de ser o que você é, para ser o que você pensa que você é. Você deixou de ser o motorista para ser o carro. Você deixou de ser divino para ser aquilo que é mutável, que se transforma. E por isso, por causa dessa confusão, existe sofrimento. Entende? Porque tudo nós avaliamos baseados no que acreditamos. Acreditamos que essa é a nossa vida. Acreditamos que esse mundo é isso, essa é a nossa existência. Acreditamos que somos isso, essa é a nossa vida. Entende? Acreditamos que nosso meio, as pessoas, o que é isso, essa é a nossa vida. Porque é assim que vivemos. A gente não vive as coisas, a gente não vive a matéria, a gente não vai na praia e vive a praia. A gente vive o que a gente pensa sobre a praia. Se nós não gostamos de praia, nós estamos na praia, nós não estamos desfrutando da praia porque não gostamos da praia. Se nós estamos na praia, nós estamos desfrutando da praia e estamos gostando da praia porque gostamos de praia. A praia não tem nada a ver, a praia tá para quem gosta e para quem não gosta. A praia é praia, não tem significado nenhum em si mesmo. É o significado que nós damos para a praia, que faz a nossa experiência de estar lá, boa ou má. É a nossa perspectiva de mundo. A gente vive a nossa perspectiva de mundo, a gente não vive o mundo. Quando você está com você mesmo, você não vive com você mesmo, você vive com o que você pensa de você mesmo, é assim como você vive. Quando você está com as pessoas, você não tem um relacionamento, você não vive com a pessoa, você vive o que você pensa sobre a pessoa, você sente o que você pensa sobre a pessoa. E isso é a experiência de vida. Tudo que você avalia, tudo que você dá significado, você vai viver o significado. Por favor. Você vive o significado, você vive o valor. Você não vive a coisa. Quando você pega uma fruta, você não vive a fruta. Sabe o que você vive? Não gosto dessa fruta. Amarga, azeda. Ah, não gosto dessa fruta, doce demais. Ah, não gosto da consistência dessa fruta. Essa é a experiência da fruta. A fruta em si mesmo, na mão de um cara que não gosta dela, não muda para quando ela está na mão de uma pessoa que ama essa fruta. Que aprendeu a amar. Tem crianças que pegam um limão, põe na boca, você vê aqueles vídeos, né? Elas ficam lá fazendo careta, mas amam o limão, depois adoram o limão, aprende a gostar do limão. Sabe, o limão pode ser feito o que você quiser com ele. Ele tem o valor, o significado do que é dado para ele. E a experiência de experimentar, de ter limão em casa, depende da perspectiva de mundo. As pessoas que convivem com você, tudo que você come, tudo que você vê, nada, tudo é matéria. E toda essa matéria é perfeita. Toda essa matéria em si mesma pode ser boa ou ruim, a praia pode ser boa ou ruim, o passeio pode ser bom. Você não pode generalizar, a praia é ótima, ou a cidade é ótima, não sei o quê. Não!
Porque as coisas são um fato. Como você se sente nela depende da tua avaliação, valor e significado que você dá. Então nós não vivemos as coisas. Como que você quer viver? Como aquela pessoa que ama a praia? Ou ir para a praia como aquela pessoa que detesta a praia? Como que você quer viver nesse mundo? Sabe, você tem que aprender a olhar e ver pela perspectiva correta e falar, opa, eu preciso mexer um monte de coisa. Ok, gente, eu preciso mexer um monte de coisa para melhorar isso. Amanhã, provavelmente, a gente vai falar sobre prana. Vitalidade. Como ter vitalidade, como, sabe, como mudar um estado de sem vitalidade para com vitalidade. O que fazer? Que ferramenta? Estou falando demais para amanhã. Fiquem com Deus. Até amanhã, 6h33. Ok? Graça e paz.